Ainda no ano passado, nós falamos da necessidade de fazer um pequeno grupo de estudos aqui em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, sobre a vida do Stefan Zweig, os fatos, que havia tanta confusão, havia tanta ficcionalização, havia tanta má-fé, inclusive, tantas simplificações, que aquilo que é mais importante na vida do escritor, que é a sua vida, estava sendo desbaratado. Então, a ideia era fazer aqui um núcleo de estudos sobre a vida de Stefan Zweig e, eventualmente, um grupo de monitores que depois pudesse organizar pesquisas específicas sobre a vida dele em Petrópolis, sobre a obra cinematográfica dele, que é enorme, tem 40, 50 filmes, produzidos ainda desde o cinema mudo. Um dos primeiros adaptadores de Stefan Zweig foi o Béla Balázs, grande teórico do cinema austro-húngaro, húngaro por causa do nome, mas ele vivia em Viena. O Stefan Zweig foi muito adaptado para o cinema, obras suas, como A Morte, tem pelo menos 4 versões nacionais diferentes, 24 horas na vida de uma mulher, Carta Desconhecida, me consta só uma, mas a sua obra foi muito usada, porque ele tinha, e sobre isso vamos falar provavelmente na semana que vem, ele tinha a capacidade de fazer grandes enredos, grandes tramas muito intensas. Eu não gosto da prosa dele, faço grandes restrições à prosa dele, mas tiro meu chapéu pela intensidade que ele dava às suas histórias, e a prova disso é que essas histórias foram intensamente aproveitadas desde os anos 20 até agora, portanto, há mais de 80 anos. E essa intenção minha de remontar os fatos tem razões, porque as ficcionalizações e até tentativas de má-fé realmente desperdiçam uma vida extraordinariamente bem vivida e bem morrida. E essa era a ideia. Só que, entre surgiu alguns fatos novos, e eu quero começar por esses fatos novos, que vão nos conduzir, digamos, à morte dele, que é um dos fatos, talvez, é um momento supremo, para usar um título que ele deu a algumas pessoas politânicas, é muito importante. Mas antes, eu queria contar como é que eu cheguei a isso. Quer dizer, como um jornalista de redação, né? Embora tenha tido as minhas aventuras literárias sempre de madrugada, no fim de semana, escondido, fazendo publicando em antologias, mas um jornalista fundamentalmente de redação se envolve com a biografia de um escritor de fala alemã que veio ao Brasil e, por acaso, matou-se no Brasil. Né? Isso está muito contado no próprio livro, eu conto, mas não custa nada eu dar uma revisada nisso. Eu tive a sorte, não de conhecer Stefan Zweig, mas de ter visto Stefan Zweig e ter sido fotografado com Stefan Zweig. Só que havia uma brutal diferença de idade. Eu tinha 8 anos e ele tinha quase 60, e ele veio visitar a minha escola no Rio de Janeiro. O nome da escola é Yiddish, alemão, Yiddish Volksschule Sholem Aleichem, Escola Popular Israelita Sholem Aleichem, que foi um grande escritor humorístico da língua Yiddish, né,
do judeu da Europa Oriental e Central. Eu estudava lá, uma escola progressista, pelo nome, escola popular. E ele, Stefan Zweig, em 1940, já na sua segunda visita ao Brasil, foi aconselhado pelo seu editor, Abraham Kugel, que também era judeu, a que visitasse as duas escolas, porque a comunidade judaica estava dividida. Tinha os progressistas que cultivavam o idioma do exílio, livres, e os sionistas que cultivavam o hebraico. Então, o Stefan Zweig fez muito obediente, apesar da impaciência que ele tinha, depois do mais, mas ele foi visitar a escola de Bihuídes e 3 dias depois foi visitar a outra escola sionista. Eu estava na escola de Bihuídes e foi um momento inesquecível, porque o diretor anunciou, já tinha anunciado na VEC, olha, venham de gravata, bonitinha e tal, porque a gente tinha um uniforme de gravata, venham bonitinho, que amanhã veio uma visita importante. Acontece que quando ele veio e o fotógrafo armado, aquela máquina enorme, começou a montar, eu já sabia quem era Stefan Zweig, com 8 anos. Não que eu fosse excepcionalmente culto, não era, nem nunca fui, mas a vida me deu oportunidades que eu soube explorar direito. Mas é que, quando o Stefan Zweig veio a primeira vez, em 1936, ele foi muito bem recebido no Brasil, foi consagradora a visita dele, foi levado, inclusive, ao projeto de Vargas. E nessa ocasião, o seu editor, Abraham Kugel, distribuiu fotografias para as pessoas pedirem autógrafo, né? Era uma forma de promover. Já as técnicas de marketing já existiam naquela época, um pouquinho mais primitivas do que agora, mas já intensa. E o meu pai, que era muito amigo do editor, do Kugel, conseguiu uma fotografia linda, a fotografia do Stefan Zweig, e o Stefan Zweig fez um autógrafo para Israel Dias, para Israel Dias, Stefan Zweig, e o meu pai voltou depois com o lápis, Rio, em 1936. E essa fotografia bonita ficou pendurada em cima da escrivaninha do meu pai, desde que eu nasci, eu acho. Não, desde que eu nasci não, porque eu nasci em 32, isso foi em 36. Mas eu me lembro dessa fotografia em cima do escritório dele, como uma coisa fundamental da minha casa, do meu environment, do meu ambiente onde eu nasci. Então, quando o diretor anuncia que esse Stefan Zweig virá visitar a escola amanhã, eu já conhecia, porque era aquele que tinha dado uma fotografia, um escritor famoso que tinha dado uma fotografia para o meu pai. E no dia seguinte, então, vem o Stefan Zweig, a gente tira a fotografia está publicada no meu Paraíso, foi publicada na Alemanha, toda hora sai essa fotografia. É curioso, o biógrafo e o biografado juntos, apesar de uma grande diferença de idade, né? E assim, essa é digamos, o momento que eu cheguei a Stefan Zweig. Acontece que a vida do Stefan Zweig, pelo menos para aqueles mais jovens, no meu caso, está marcada pela morte. 2 anos depois dessa visita à minha escola, o Stefan Zweig se mata. E foi uma comoção. Foi uma comoção no Brasil, de certa forma no mundo livre, né, onde foi muito noticiada. E na minha casa, meu pai subiu a Petrópolis para representar a comunidade judaica do Rio de Janeiro, para dar, digamos, um caráter judaico a ele, que ele ia ser enterrado no cemitério de Petrópolis, às expensas oficiais. Então, meu pai foi um dos presentes ao enterro. Na fotografia ele aparece muito bem destacado, também no meu livro está. E ele voltou, evidentemente, naquele mesmo dia, voltou arrasado, porque foi uma comoção. Né? Um casal que se mata, no auge, ele no auge do sucesso, ela muito mais nova do que ele, quase 30 anos mais nova do que ele, e se mata por uma razão, podia-se dizer, estúpida, né? Improtesto. Foi uma morte improtesto.
protesto contra a guerra, protesto contra a barbárie, contra o fim da Europa, contra o fim da língua dele escritor. Isso foi uma morte muito sutil, né? Uma carta que ele deixou aberta, também muito sensível. Tudo isso provocou reações. Se vocês um dia tiverem curiosidade de pesquisar na Biblioteca Nacional, coleção de jornais do dia seguinte, ele matou-se de 22 para 23, os jornais de 24 de fevereiro deram a notícia. São manchetes emocionantes, para o Globo, dos vespertinos que tinha então também, e dos próprios matutinos também, foi tudo muito impregnado de emoção, por um dado importantíssimo. E aí entra um fato que é um dos fatos cruciais, que eu dou muita importância, embora outros biógrafos não tenham dado. É que Stefan Zweig matou-se no dia 22 para 23 de fevereiro, domingo para segunda. No dia 18 de fevereiro, quarta-feira, o primeiro navio brasileiro foi torpedeado pelos submarinos alemães. 4, 5 dias antes da morte do Stefan Zweig, aconteceu essa coisa traumática. A guerra se travava no Extremo Oriente, Estados Unidos contra o Japão, na longínqua Europa, mas aquilo, no sul do Novo Mundo, a guerra era uma coisa distante, uma coisa que aparecia nos jornais intensamente, mas estava muito distante. E, de repente, a guerra veio para cá, como um afundamento de um navio brasileiro, navio misto do Lloyd brasileiro, afundado, sem vítimas, todos foram salvos, na costa dos Estados Unidos, não muito longe de Nova York. Ele foi afundado com um torpedo, depois canoneado, mas não houve morte, pelo menos que eu me lembro. Esses dois fatos eu nunca deixei de interrelacionar. Acho da maior importância, como jornalista, a proximidade de fatos te leva a examinar essa proximidade. Às vezes você descarta, olha, não há tão próximos, mas não tem conexão. Mas geralmente há uma interconectividade entre os fatos. O Abraham Kugel, o editor do Stefan Zweig, tão logo o Stefan Zweig matou-se, ele era um homem jovem, muito influente, ele espalhou para a imprensa, ele deu entrevista, e disse, não, ele se matou porque na minha casa, no carnaval, que o Stefan Zweig foi assistir os festejos de carnaval, hospedado na casa dele, no Flamengo, aqui na Praia do Flamengo, ele estava lá, hospedado na minha casa, e na terça-feira de carnaval, as manchetes do jornal é de que Singapura, que hoje é uma cidade-estado, mas naquela época era só uma cidade, mesmo no Império Britânico, tinha caído na mão dos japoneses. E por isso ele ficou abalado, e por isso, dias depois, ele se matou. É não conhecer a geopolítica, é não conhecer a guerra, é não conhecer o Stefan Zweig. A queda de Singapura foi importante para o Stefan Zweig, ele conhecia o Extremo Oriente, ele sabia que os japoneses tomando Singapura poderiam chegar à Índia, chegando à Índia, poderiam chegar ao norte da África, onde os alemães já estavam lá, lutando com os ingleses. Mas tudo isso poderia. E eles, Stefan Zweig tinha um grande, embora Dichter, embora poeta, ele tinha um grande conhecimento de geopolítica. Ele sentiu essa perda, mas não foi isso. O que o matou, o derrubou, o que fez acelerar o processo de se matar, porque a decisão de se matar ele já tinha tomado há mais tempo, foi realmente a vinda da guerra. Ele vinha fugindo da guerra desde 34, quando o regime da Áustria, que era um regime fascista, mas antinazista, o Dollfuss, quando o Dollfuss é assassinado pelos nazistas no seu palácio, o Stefan Zweig já viu que ali não era lugar para ele continuar. Depois das dificuldades conjugais com a mulher,
ele resolve ir para a Inglaterra, assustado com o que estava acontecendo primeiro na Alemanha e logo em seguida na Áustria. Ele vai ficando na Inglaterra e ele, em determinado momento, a própria condição de cidadão inglês, que ele conseguiu a cidadania, não lhe dava segurança. Quando a França cai, esmagada pela Wehrmacht, né? Ele diz, não, eu tenho que ir embora da Inglaterra porque os alemães vão cruzar o Canal da Mancha. Eu preciso ir para longe, a guerra vai me pegar. Isso, eu estou dizendo assim, não, sem aspas, mas isso está no diário dele. Peguem as referências de maio de 1940, está muito bem dito, tanto que ele, num determinado momento, dia 26 de maio, ele aventa, eu vou comprar morfina, e 2 dias depois ele diz, comprei morfina. Porque a morfina era o agente da morte suave, né? A morte que se entrega ao braço de Morfeu e se dorme para sempre, né? Todo mundo que se matou, que pretendeu se matar naquele momento, Walter Benjamin, inclusive, mataram-se com a morfina. Ele comprou morfina em 1940. Mas ele fugiu da Inglaterra e veio para o Novo Mundo a pretexto de terminar, ou de completar, ou de cumprir a promessa de escrever um livro sobre o Brasil. Então, sempre fugindo da guerra, e quando ele está no Brasil, depois de ter escrito o seu livro sobre o Brasil, está instalado em Petrópolis, onde estava distante de tudo, de repente a guerra chega perto do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a capital do país, com exercícios antiaéreos na cidade, blackouts na orla litorânea, aqui em Niterói e também em Copacabana. Ele percebe que a guerra está chegando, a guerra está perseguindo ele. É bom não esquecer também, esse é um dado que eu trago para vocês, para depois vocês repensarem, que ele foi um pacifista. E o pacifismo daquela época era integral. A pessoa ou era pacifista e lutava até contra o seu país que estava em guerra, ou então desistia do pacifismo. E na Primeira Guerra Mundial, muitos pacifistas ficaram contra os respectivos governos e tiveram que sair dos seus países. O Romain Rolland, um grande pacifista, mestre do Stefan Zweig, saiu da França e foi viver na Suíça. O Stefan Zweig escreveu o seu brado pacifista, que foi uma espécie de peça, um poema dramático chamado Jeremias. Ele escreveu, lançou na Áustria, mas ele foi se refugiar na Suíça também, porque, no fundo, ele estava lutando contra a beligerância do seu próprio país, né? Podia ser mal interpretado, ele podia ser perseguido. Então, ele tinha um horror à guerra, um horror físico, um horror moral, né? E a guerra vinha o perseguindo. Saiu da Áustria, foi para a Inglaterra estava ameaçada de ser tomada, foi para o outro lado do Atlântico, os Estados Unidos entram na guerra em 41, e ele vem para o Brasil, certo de que a guerra jamais chegará aqui. O Brasil corta relações em janeiro com os países do eixo, seguindo a Conferência de Chanceleres, e logo depois o submarino alemão afunda um navio brasileiro. Pela primeira vez na nossa história, somos, digamos, empurrados para uma guerra europeia, dessa forma, né? Antes já tinha, as guerras napoleônicas já tinham trazido algumas consequências para o Brasil, mas sempre indiretas. Aqui não. O Brasil estava sendo agredido por um beligerante. Esse é um dado muito importante. Então, essa morte do Stefan Zweig foi tremenda, invadiu a minha casa, invadiu o Brasil, falou-se na morte muitos dias seguidos. Naquela época, os fatos não duravam 24 horas, duravam muito tempo. As pessoas levavam tempo mergulhando, sofrendo a
as coisas que aconteciam. Hoje é tudo muito rápido, a tragédia aconteceu ontem. Se durar 24 horas, durou muito tempo, logo tem outra que precisa ser suplantada. A guerra não, a guerra era uma coisa que tinha começado em 19, já estávamos em 42, ela iria até 45, até meados de 45. Então, essa presença do Stefan Zweig na minha vida, eu lembro perfeitamente o dia que ele morreu, as manchetes dos jornais que meu pai trouxe estavam lá guardadas, gritando, né? Continuando a gritar. Essa é uma vantagem do papel super do meio digital. E assim eu cresci muito ligado a Stefan Zweig. E um dia, já homem maduro, já mais de quase 50 anos, eu resolvo fazer uma biografia de Stefan Zweig. Já tinha, desde cedo tinha lido a obra dele, o principal da obra dele. E eu falei, não, eu vou fazer uma biografia, porque pode ser um caminho para mim. Eu tinha feito experiências literárias, eu tinha vivido como jornalista há muito tempo, mas eu nunca tinha tentado juntar as duas coisas. A literatura era clandestina, o jornalismo era ostensivo, mas as dificuldades para exercer o jornalismo num período de censura, com prisões, com uma série de humilhações, eram flagrantes. Então eu falei, quem sabe eu possa juntar literatura e jornalismo numa coisa só. E resolvi fazer a biografia do Stefan Zweig. E aí a primeira pessoa que eu procurei formalmente, a primeira foi o Abraham Kugel, que também tinha um editor, ele tinha um arquivo, eu sabia que ele tinha um arquivo, me recebeu muito bem, grande amigo do meu pai, depois de estar com meu pai. Ele disse, não, olha, se você precisar, ficamos no cofre de arquivos, você vem, eu te dou o que você precisar. Tudo bem, eu falei, logo na primeira vez ele já me facultou, já tirou xerox de algumas coisas, do livro de endereços do Stefan Zweig, foi uma coisa preciosa. Eu podia descobrir quem eram os amigos dele aqui no Brasil, eventualmente procurar esses amigos ou os seus descendentes, mas também eu queria uma orientação literária. E procurei um homem que trabalhava com Kugel, que estava organizando a enciclopédia Delta Larousse para o Abraham, que era o Antônio Weiss, famoso filólogo, famoso diplomata, crítico literário, um homem extraordinariamente inteligente. Eu conheci ele bem e eu procurei. Então, olha, eu queria que você me orientasse uma aventura biográfica sobre o Stefan Zweig. Me convidou para almoçar, ele era um grande gourmet, comemos aqui na Praça 15, num restaurante, se não me engano, foi o Cabaça Grande, bem aqui nas barcas, do outro lado. E passamos a tarde toda e ele discorrendo sobre a biografia, as biografias que ele leu, que marcaram muito. E no fundo eu pedi, mas me dá um caminho, o que eu faço? Ele falou, senhor Diniz, faça aquilo que você sempre fez. Eu estava entendendo o que ele estava dizendo para eu fazer jornalismo. Eu falei, então é isso, essa é a lição. O que é o jornalismo? É a busca dos fatos. Então eu tive, digamos, de parte dos criminais, digamos, esse caminho. Não venha fazer uma coisa nova. Faz bem aquilo que você sempre fez na sua vida de jornalista. Buscar os fatos. E eu realmente mergulhei, e eu posso ir aí, não estou me gabando, não sou disso, mas realmente a biografia que eu fiz marcou, digamos, esse biografismo feito por jornalistas. Eu tenho, então, o biografismo brasileiro era muito acadêmico. Alguns jornalistas fizeram, o Raimundo Magalhães Júnior fez biografias, ele era meio jornalista, meio teatrólogo, o Luiz Viana, todos, a cultura brasileira tinha muita biografia, que eram, em geral, agiografias, não é? Grandes preitos, grandes venerações, mas não era muita a busca independente de fato.
eu realmente mergulhei na busca, na reconstituição da morte, da vida e da morte dele. Porque a morte teve mais significado, infelizmente, porque foi a conclusão de uma vida. Foi uma morte elaboradíssima.